Olá, que a graça e a paz de Cristo estejam contigo em mais esse dia. A nossa convicção, eu não me canso de dizer isso, é de que viver com Cristo é a experiência mais fascinante que existe. Eu sou Ricardo Iglésia, pastor da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, e hoje quero falar contigo alguns minutos sobre mais passos para superar o desânimo. E o texto bíblico novamente é o do livro de Neemias, capítulo 4. Eu quero frisar aqui, ressaltar aqui alguns versículos deste capítulo. Por exemplo, o versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, disse Neemias, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Quero também ler o versículo 16 e 17. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. E os versos 22 e 23. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Nós já falamos sobre dois passos tirados do contexto aqui de Neemias na obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Primeiro, falamos sobre o dever que temos de orar e agir com fé para não desanimar. Em segundo lugar, que nós devemos nos juntar à família da fé. Ovelha isolada vira petisco de lobo, é o que nós temos falado aqui em nossa igreja ultimamente. É uma grande verdade, biblicamente verdadeira. Mas nós temos mais passos ainda com base no texto que lemos. Vamos nos situar. Neemias e os judeus ali estavam imbuídos da tarefa de reconstruírem os muros de Jerusalém, que davam segurança à cidade e que assinalavam que ali então tinha um povo. Era a ideia de que a vida organizacional, né, do povo de Deus estava agora em pleno funcionamento. E muitos foram os fatores de desânimo externos e internos. Esses que falamos aqui são os fatores internos, que eles deveriam orar e agir com fé, continuarem a agir com fé, e que eles deveriam estar juntos da família da fé, juntos uns com os outros. Mas em terceiro lugar, para superar o desânimo, esse texto nos ensina que nós devemos encontrar o equilíbrio da fé. De uma certa forma já falamos isso no último vídeo, mas eu quero aqui ampliar um pouco mais. Eu citei até na última devocional uma frase que diz que orar sem agir é provocar, oração sem ação é provocação. Esse é justamente o equilíbrio da fé ao qual eu me refiro aqui. E o que é equilíbrio? É paridade, não é? É proporcionalidade. Então aqui nós temos o equilíbrio da fé, o equilíbrio entre oração e trabalho, o equilíbrio entre oração e ação, entre dependência de Deus e ação. Nós vemos aqui um grupo orando e um grupo vigiando, um grupo ali de sentinela. Vemos um grupo intercedendo, se colocando na dependência do Senhor, e um grupo trabalhando. Esse é o equilíbrio da vida cristã. Não é só trabalho no muro, esquecendo de rogar a bênção de Deus. É também a vigilância da fé. Mas também não é só vigilância da fé em oração, é trabalho efetivo no muro também. Deus requer de mim e de você o equilíbrio da fé. Deus nos chama a orar mais, não tenha dúvida. Aliás, temos orado muito pouco. Precisamos orar mais, sozinhos e junto com a igreja do Senhor. Mas essa oração é um chamado à ação. Lembra do que o Senhor Jesus ensinou? Vigiai
e orai. Deus quer que você dobre mais os joelhos, não tenha dúvida disso, sem, no entanto, parar de vigiar. E sem que isso te leve à inércia. Orar não é cruzar os braços. Oração sem ação é provocação. Então Deus está nos ensinando isso com o texto de Neemias. Aliás, não é só com esse texto aqui, o texto que lemos, mas você se lembra do que aconteceu com Marta e Maria? Jesus vai até a casa delas, Marta ocupada com as coisas para servir bem a Jesus, Maria se queda aos pés de Jesus para ouvir-lhe os ensinamentos. Quem é que estava certa? Na verdade, nós devemos aprender a ser Marta e Maria alternadamente, não é? Tem que haver espaço para fazer o que Maria fez, investir no tempo, ou investir tempo no estudo da palavra de Deus, para ouvir a voz do Senhor. Precisamos disso, como necessitamos, mas tem que haver espaço também para coisas práticas. Não devemos supor que a intensidade da devoção a Deus nos desobrigue das tarefas práticas. Alguns de nós refreiam equivocadamente o lado Marta da nossa disciplina. Outros equivocadamente também refreiam o lado Maria do nosso discipulado. E fazer isso, refrear tanto um como o outro, é errado. Estamos pecando diante do Senhor. Mas revezar nas atitudes de Maria e Marta, isso é agradável a Deus. Essas duas posturas glorificam a Deus. É o equilíbrio da fé. Quer superar o desânimo? Busque o equilíbrio da fé. Mas, em quarto lugar, um outro passo na superação do desânimo é esse. Nós devemos amar e servir como expressão de fé. Isso está nos versos 22 e 23 do texto que nós lemos no livro de Neemias. Como expressão de fé, Neemias, naquele contexto de ataque iminente e até traiçoeiro dos adversários, orientou o povo a manter a guarda, a ficar em posição. Neemias chegou até a dizer que o povo não era nem para mudar de roupa, nem para trocar de roupa. Isso fica muito claro na tradução da Nova Versão Internacional, mas na nossa aqui que mais utilizamos, na versão atualizada, também dá para entender. E o que é que ele quis incutir na mente do povo? Que cada um agisse por amor, levando o outro em consideração, não enxergando apenas o seu quadrado, sabe? Não olhando apenas para o seu próprio umbigo, por assim dizer. É a questão do foco. Quando o foco está ajustado, o ânimo é mantido. E o foco aqui que ele nos ensina a ter bem ajustado é amar e servir sempre, como expressão de fé. Esse é um santo remédio contra o desânimo. Quem sabe a sua frustração, o seu desânimo não se deve ao fato de que você não tem amado as pessoas como deve amar, só tem esperado o amor dos outros, só tem se enxergado, quem sabe, como vítima, só tem desejado receber amor. Se esse é o seu caso, já passou da hora de mudar isso. Já passou da hora de tirar os olhos de si próprio e colocá-los em Deus e no próximo. Certo dia fizeram uma pergunta a um guarda, um vigia que morava numa pequena ilha, cuja única função era acender o farol no fim do dia. Então, dias, meses, anos, ele ali sozinho, acendendo o farol à noite e desligando pela manhã. Um cenário propício, bem propício à frustração, ao tédio, ao desânimo. Então, um certo dia lhe perguntaram o que é que o fazia suportar aquela solidão por tanto tempo e se manter motivado. Ao que ele respondeu: eu me preparo o dia inteiro para acender esse farol, porque há noites em que ele é a única luz para os marinheiros no meio da tempestade. Eles sabem que eu estarei aqui, e se seguirem a luz do meu farol, estarão a salvo. Como é que eu posso desanimar diante disso, quando há tanta gente no mar precisando de mim? Que lição, não é? Quem sabe a sua frustração, o seu desânimo, não estejam justamente no farol apagado. No farol apagado. Sobre o desânimo, Dwight Pentecost, um autor evangélico, comentou:
Quando Satanás quer vencer alguém e impedi-lo de combater o bom combate da fé, não precisa mandar um inimigo muito forte. É bastante conseguir mudar a sua atitude em relação à vitória, porque quando um homem está convencido de que a vitória está fora do seu alcance, já está derrotado. Satanás não gosta de levar os filhos de Deus a um combate aberto, disse esse autor. Prefere impedi-los de entrar no campo de luta, procurando desanimá-los antes de começar. Na luta pela fé, temos que enfrentar todos os dias a batalha contra o desânimo. Então eu encorajo você a pedir forças para Deus e a ajustar o seu foco para ter o ânimo mantido, ou, se é esse o caso, para ter o seu ânimo restaurado. E não se esqueça, como sempre falamos aqui, você pode nos acompanhar no canal da Betel no YouTube. Nós temos aulas e temos mensagens da Palavra de Deus para a sua vida. É só digitar Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. Deus abençoe o seu dia, Deus o dirija em todos os momentos. Fique com Deus.